Oi, gente. Oi, Fran. Boa noite, tudo bem? E aí, como é que você tá? Oi, sim. Boa noite. Oi, Mi, tudo bom? E aí, mulheres? Adorei que vocês interagiram aí comigo e me compartilharam que o whey era uma dúvida. Eu de verdade não tinha pensado em falar sobre o whey nas lives, mas foi muito legal porque eu vi que era uma dor e uma dúvida super comum de vocês. Amy, no foco. E Cíntia tá, né? No foco, sim, você, Fran. Né? Compartilhem a live com quem vocês conhecem, mandem um aviãozinho aí, que eu vou esperar uns minutinhos antes da gente começar. E enquanto isso dá tempo de vocês mandarem um aviãozinho aí e mandarem essa live, né? E compartilharem esse assunto, esse tema com as pessoas que vocês imaginam que vão gostar e que será, né, importante saber. Oi, Dani, boa noite. Tudo bem? Ei, minha linda. Mandem aviãozinho aí pra mulherada e vamos botar terror nessa live, hein? Muita informação sobre o Whey Protein, né? Muito. Oi, Dani, tudo bem? As duas Danis. Muita informação relevante, né? Ah, que legal! Tá na esteira me assistindo. Arrasou, Mi. E acho que nós temos muitos mitos, né? Em volta de Whey Protein. Importante a gente tirar aí essas dúvidas, desmistificar, né, o que se acredita aí em torno do whey. Oi, Grazi, tudo bem? Boa noite. Oi, Fê, tudo jóia? Boa noite. Vamos aproveitar, mandem aviãozinho aí, chamem mais mulheres para essa live. Quanto mais informação a gente compartilha, mais conhecimento, melhor, né? Oi, Carlinha, tudo bem? Oi, Lidiane. Tudo bem, Lidiane? Carla, Grazi, oba! Oi, Thaís, quanto tempo! Bem-vindas, que bom ter vocês aqui! Aproveitem, vamos lá, manda aviãozinho para outras mulheres que precisam entender um pouco mais sobre o whey, que querem saber um pouco mais sobre o whey. Tem muitos mitos e verdades aí que nós vamos falar. Eu também, Carlinha, e você? Hein? Opa, tô vendo aqui, acho que Thaís vou colocar para participar, acho que foi sem querer, né, tá? E vamos começar? Eu dei uns 5 minutinhos aí, eu sempre dou uns 5 minutinhos para começarmos. E o nosso tema, então, de hoje, que vocês sugeriram, inclusive, muito obrigada por interagir e compartilhar comigo, né, o que vocês gostariam de saber. E o whey, então, foi um tema muito pedido, por isso eu vou falar dele aqui. Depois os outros assuntos eu vou falando ao longo das outras lives, viu? E se eu não for falando né, ao longo das lives, eu vou colocando aqui como pauta, como assunto, para eu ir postando para eu ir postando conteúdos para informar mais vocês sobre os temas que vocês gostariam de saber mais. Vamos lá, Whey Protein. O Whey Protein, então, ele tá? Na verdade, frações, né? Na verdade, é uma proteína do leite, tá? É o peptídeo, a gente chama, na verdade, de peptídeo do soro do leite, tá? Então, o whey protein é um tipo de proteína que vem do leite, do soro do leite. Toda proteína, ela é, na verdade, composta por vários aminoácidos. O que são os aminoácidos? Frações pequenininhas dessas proteínas que formam essas proteínas.
E aí, então, o whey protein, que é o peptídeo do soro do leite, que é uma proteína, então, que tá no soro do leite, ele vai complementar a nossa alimentação, tá? Do ponto de vista proteico. Lembrando que é um complemento, um suplemento. Então, toda vez que a gente fala de uma complementação ou de uma suplementação, é uma coisa que nós não estamos conseguindo suprir com a nossa alimentação. Então, com isso, a gente vai complementar. Quando nós falamos do uso do whey protein, né, da proteína do leite, nós temos que pensar em vários aspectos. Um deles é que a proteína, ela faz parte da nossa estrutura. Estruturação de colágeno, estruturação então de pele, de unha de cabelo, estruturação de hormônios todos, tecidos, enzimas. É coadjuvante, então, na nossa neurotransmissão. Então, nós temos hoje todas as proteínas, né, como parte estrutural, tá? Do nosso corpo, dos nossos tecidos, das nossas enzimas, dos nossos hormônios, de toda a nossa estrutura. Então, quando nós falamos de uma complementação proteica, nós teremos todos esses benefícios. Nós sabemos também que o whey protein, ele na verdade... Só um minuto, gente, a filhota aqui. Filha, a mamãe tá no meio da live, quer vir participar? Não. Então tá bom. Quero. Né? Real life, gente, é a vida real. No meio da live parece filho e é assim mesmo. E aí vamos voltar pro nosso tema aqui, né? Sobre o whey protein. A gente tem, então, como fração proteica, um complemento, né? Que faz, desde que a gente não use, né? Jesus, tá difícil, hein? Eu tô pegando folha. Tô vendo. Né, gente? A gente vê o povo todo famoso aí fazendo live, parecendo gente arada atrás. O pessoal continua falando numa boa, como se nada tivesse acontecido. Eu ainda não consigo. Eu juro que eu vou tentar chegar nesse dia, né? De não ser interrompida e achar que tudo bem. E vamos voltar lá. Não sei, meu amor. Depois a mamãe vê pra você, tá bom? E aí, dentro disso, vamos lá. Voltando, nós temos, então, toda a proteína como estruturação, tá bom? Então, o whey protein, ele é uma proteína do soro do leite, é um tipo de proteína, assim como carne, frango, peixe, ovo, só que é uma forma da gente complementar uma grande quantidade de proteína na alimentação, mas eu já vou chegar lá. Se precisa, se não precisa, como usa, qual escolhe, enfim. E aí, dentro disso, nós temos aí muitos benefícios do uso do whey protein. Quais são esses benefícios? Além de agir como fonte proteica no nosso dia alimentar, na nossa estruturação de todos os nossos tecidos e hormônios e enzimas e tudo que eu expliquei, nós vamos pensar que a gente tem melhora de saciedade vindo dessa proteína. A gente sabe que o whey protein tem alguns aminoácidos que estimulam a nossa saciedade, então o que pode ser coadjuvante no processo de emagrecimento. Nós temos também o whey protein atuando na imunidade, o que acaba sendo bem legal na resposta em relação ao nosso estímulo imunológico. Nós temos o uso do whey protein melhorando também os nossos neurotransmissores, tendo em vista que um dos aminoácidos que tem em grande quantidade no whey protein é o triptofano, e o triptofano age na formação da serotonina, que é aquele nosso neurotransmissor que dá aquela sensação melhor de prazer, de bem-estar. Nós temos aí a whey protein como reparo muscular, né, amenizando a perda de massa muscular, ou em muitos momentos até fazendo o ganho, né, de massa magra, o que também pode ser auxiliar, pode ser não, né, é auxiliar no processo de emagrecimento.
Porém, dentre vários benefícios que a gente pode falar aqui, desde estruturação, parte hormonal, saciedade, imunidade, nós temos que falar também que existem muitos tipos, então, de whey protein. Certo? A gente tem, então, os mais, dentro do que a gente sabe, 3 tipos de whey protein utilizados. O primeiro deles é o que a gente chama de concentrado. Um whey protein concentrado é uma opção com custo baixo. Porém, nós sabemos que ele é concentrado, mas ele não é a proteína pura. Nós temos, junto com essa proteína, um pouco de gordura e nós temos também carboidratos nessa fração de whey protein. Então, o whey protein concentrado, ele é mais barato, ele tem um custo mais baixo, mas ele não é mais purificado ou isolado. Ele tem gordura e ele vai ter carboidrato nessa opção. Então, não é, ao meu ver, para o emagrecimento, longe de ser a opção mais recomendada. Quando nós falamos de whey protein isolado, é a fração isolada, é quando a gente pega só aquela proteína e isola e deixa com que aquele whey protein seja, rico em proteína. Não vai ter quase gordura, praticamente nula, tá? Não vai ter gordura do leite e não vai ter carboidrato. Então é uma opção boa, tá? Muito boa. Porém, nós temos ainda a fração que nós chamamos de hidrolisada. Hidrolisada é a fração, na verdade, do whey protein, dessa proteína quebrada, pré-digerida. Nós temos dessa forma absorção rápida, tá? Um custo um pouco maior, mas por quê? Porque a utilização dessa proteína hidrolisada ela é melhor. Ela é muito mais funcional, porque a gente tem um aproveitamento maior, com uma velocidade de aproveitamento e de absorção rápida, boa. E por ser uma fração que a gente chama de hidrolisada, quebrada, as proteínas já estão pré-digeridas, a gente então tem uma absorção melhor, o que faz com que a nível de trato gastrointestinal a gente não tenha alguns sintomas indesejáveis que algumas pessoas têm do uso de whey protein. Vale ressaltar, é muito importante eu comentar com vocês que existem muitas pessoas que têm intolerância à lactose, que têm, na verdade, sensibilidade à proteína do leite, à caseína, e com isso tem uma digestibilidade muito ruim do whey protein. Então, todos esses benefícios que eu tô falando pra vocês, se vocês tiverem algum grau de intolerância ou sensibilidade, ele não vai ser a melhor opção de complementação proteica na sua dieta ou no seu treino, até como coadjuvante no processo de emagrecimento, porque você vai ter reações, sejam elas de trato gastrointestinal, de estufamento, gases, diarreia, seja relacionados também a uma sensibilidade, a uma alergia em que a gente começa a desenvolver processo inflamatório em relação ao uso daquela proteína que para nós pode ser alergênica. Então é importante procurar ajuda profissional ou vocês se auto-observarem se vocês não têm esses sintomas, tá? De alergia, de intolerância, que podem acontecer e que é comum acontecer com o uso do whey protein. Desde que vocês não notem esses efeitos, esses sintomas, vocês podem continuar usando a proteína do soro do leite, desde que vocês não estejam em um processo, tá? De dieta muito anti-inflamatória. Se vocês não tiverem algum processo inflamatório desencadeado que vocês possam suspeitar que seja sobre, a proteína do leite. Eu vou falar sobre sensibilidade alimentar, tá? No meu radar de algumas lives para vocês aprenderem sem, precisar necessariamente no nutricionista, entender como vocês identificam as sensibilidades alimentares de vocês. Nós sabemos que hoje nós temos proteínas do colágeno, que é o body protein, nós temos proteínas veganas de arroz e de ervilha, com atividade semelhante, muito parecida em todos os quesitos que eu já comentei, que são substitutos à altura de whey protein. Então, às vezes, vocês ficam encanados de usar alguma proteína que não seja o whey protein, e isso pode ser feito de forma
né, tranquila e que os estudos nos falam que nós temos uma complementação, seja para ganho de massa muscular, para emagrecimento, para imunidade, para parte hormonal, dessas outras proteínas que não apenas o whey protein. Uma dúvida muito comum, que na verdade é um mito muito grande, é que o whey protein engorda, tá? Então nós sabemos que o whey protein por si só não engorda, tá? O que nós temos em muitos casos no ganho de peso, ele é uma dieta inadequada, é um uso de suplementos de maneira, né, errônea, ou às vezes em muitos momentos o excesso do uso de suplementação, sem um treino que demandasse aquela suplementação. Então que faz um treino levinho, meia boca, se entope de suplemento de forma desnecessária, ou em muitos momentos investe em suplemento que não tem qualidade boa, e nós já vamos falar de qualidade. Ou a gente faz shakes de proteína hipercalóricos com um bando de coisa que não precisava estar ali, banana e mel e leite, um monte de coisa, sendo que no nosso caso nós estamos falando de emagrecimento e nós não vamos ter essa necessidade. Então, o que nós sabemos? Que nós temos o ganho de peso quando ele é utilizado de forma errada, mas não é ele. O problema não foi o whey protein, o problema está, né, não saber usar, em não saber, né, fazer o bom uso e não ter uma boa escolha, não escolher o melhor horário e assim por diante. Então nós sabemos que o whey protein ele pode ser inclusive coadjuvante no processo de emagrecimento. Por quê? Porque ele ajuda na saciedade. Ele pode ser coadjuvante no processo de emagrecimento. Por quê? Porque tendo mais massa muscular nós vamos elevar o nosso metabolismo, o nosso gasto energético. Dentro do contexto, quando nós pensamos em substituir às vezes uma refeição intermediária, um lanche da manhã, um lanche da tarde, ao invés de uma bolachinha, uma fonte de carboidrato, a gente usar uma proteína, nós vamos ter mais saciedade e menos energia, menos caloria do consumo daquele alimento. Automaticamente a proteína não tem alto índice glicêmico, então nós não vamos estimular a insulina. Não estimulando a insulina, o que vai acontecer? Nós não vamos ter acúmulo de gordura, principalmente abdominal. Então nós temos muitas questões positivas dentro do uso do whey protein. Qual marca escolher? Então nós já falamos que nós temos concentrado, isolado, hidrolisado. Dentro de concentrado para emagrecimento, então eu não recomendo. Isolado pode ser uma opção, hidrolisado é a nossa melhor opção. Hidrolisado, então qual é a diferença? Dentro do concentrado a gente ainda tem gordura e carboidrato. No isolado nós temos mais proteína, mas a proteína ainda está íntegra. E quando a gente fala num hidrolisado, a gente sabe que essa proteína está quebrada, pré-digerida, de mais fácil absorção para o nosso corpo, de mais rápida digestão, né? De aproveitamento mais eficiente. Quando a gente fala qual escolher, nós vamos pensar que nós temos que saber olhar então as informações nutricionais, mas principalmente os ingredientes. Sabemos que existem muitas marcas de whey protein com muito aditivo. Quais são os aditivos? Todas as coisinhas que a gente tem lá extra para dar cor, sabor, adoçar. Então, essas químicas, desde que tenham nomes que vocês não conheçam, desde que nós tenhamos adoçantes artificiais, corantes que vocês, né, sabem que não vêm da natureza, palatabilizantes e aromas sintéticos, nós sabemos que aquilo não é um suplemento para que nós façamos uso de forma regular e frequente. Por quê? Porque nós temos que ter uma alimentação, né, mais limpa, menos rica em aditivos, para que o nosso fígado, trabalho, né, renal, de trato gastrointestinal seja otimizado. Então, quando nós escolhemos opções menos industrializadas, que hoje nós chamamos de clean label, ou seja, rótulo limpo, são as opções adoçadas com estévia, com xilitol,
com eritritol. Nós temos hoje várias opções clean label adoçadas de forma natural e não com sucralose, e não com acesulfame, e nem não com ciclamato sacarina. Então nós sabemos que o adoçante desse whey protein, ele tem que ser um adoçante natural. Nós sabemos que os corantes idem. Então você vai ver que aqueles todos cremosos, super saborosos, que ficam extremamente espumosos, eles têm muito aditivo lá dentro. Se vocês olharem, vai ter aroma sintético de chocolate, por exemplo, palatabilizante, alguma coisa nesse sentido, adoçante artificial, diferentemente de quando você escolhe uma marca dessas clean label que tem cacau. Você olha lá, tem whey, cacau e stevia, por exemplo, tá? Então, quando a gente pega um whey limpo, tá? Nutrify, Essential, Life, da Vitafor, nós temos hoje várias marcas muito boas de whey protein, Pura Vida, que nós sabemos que são limpas, que são puras. Quando nós pegamos aquelas que, mas aquela é maravilhosa com sabor XYZ de milho verde, a outra sabor cheesecake, a outra sabor doce de leite, nós sabemos que aquilo é pura química. Então, em muitos momentos, nós temos os malefícios do uso do whey protein pelo excesso de química, pelo excesso de industrialização, não pelo suplemento em si. E por isso, às vezes, ele é considerado um alimento não saudável por muitas pessoas, tá? Desde que a gente não tenha sensibilidade, intolerância, a gente não esteja trabalhando com processo inflamatório, ou que o paciente não tenha sintomas, né, desde sensibilidade e intolerância, tratando algum processo inflamatório, ou queira, né, ter uma dieta anti-inflamatória, a gente pode usar o whey protein. Se não, nós podemos pensar nas proteínas, então, veganas ou do colágeno, tá? Que tem atividade semelhante, né? Ao meu ver, até superiores do ponto de vista aí de diminuição de sintoma de sensibilidade até para uso contínuo. Quando nós falamos com o que tomar, quando tomar, em que momento utilizar, nós sabemos que nós podemos utilizar de pré-treino, nós podemos utilizar de pós-treino, nós podemos utilizar para emagrecimento, por exemplo, metade da medida antes de refeição de muita fome. Então, eu chego à noite, eu como até o pé da mesa. Eu brinco, toma meia medida de whey, sabe? Uma meia hora antes dessa refeição, vocês vão observar que a fome e essa necessidade de comer muito, em grande quantidade, vai reduzir muito. Nós temos opções de tomar na ceia, nos lanches, pré-treino, pós-treino, ele é muito versátil, tá? Nós sabemos que é totalmente diferente de fazer uso, tá? Como substituto de refeição tipo shake. Não é o que a gente quer, a não ser que seja pontual que isso aconteça. No dia a dia a gente usa mesmo como uma complementação. Como eu sei se eu preciso dessa complementação ou não? Eu sei que nós precisamos, no geral, calcular, tá? Depende de pessoa para pessoa, essa orientação é individualizada, depende de objetivo de cada um. Mas nós sabemos que para a gente manter a nossa massa muscular hoje, para quem tem uma atividade moderada, a gente tem que calcular aí manutenção de massa muscular, tá? 1,2 gramas de proteína por quilo de peso que a gente tem. Então vamos supor que é uma pessoa que precisa emagrecer que está com 100 quilos. Então eu preciso consumir 120 gramas de proteína bruta, tá? Na verdade, de proteína que vem daquele alimento. Quando a gente fala em 100 gramas de frango, a gente tem em média 25, 28 gramas de proteína por 100 gramas do alimento, tá? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, 100 gramas de frango vai me dar, por exemplo, 25 gramas de proteína. Nesse caso dessa mulher que precisa emagrecer sem perder massa muscular, ela vai precisar de 100, 120 gramas de proteína por dia. Então, se ela comer 100 gramas de frango no almoço, 100 gramas no jantar, ela vai ter só 50 gramas de proteína ainda. Tá faltando, não tá? Vamos supor que a gente vai comer 2 ovos no café da manhã, vai nos dar mais 14. Então, a gente subiu para 64 gramas de proteína. Comer um punhado de nozes e castanhas à tarde, subiu para 70 gramas de proteína. Faltou 30 ainda, não faltou?
Então, se essa pessoa, né, essa mulher não for, por exemplo, essa mulher ou esse homem não forem comer mais uma porção de frango, carne, peixe ou grão, proteína vegana, de alguma outra fonte, tá? Em algum outro determinado momento do dia, vai faltar proteína. E se faltar proteína, o que vai acontecer dentro deste contexto? Vai existir uma perda de massa muscular. E essa perda de massa muscular faz com que o nosso metabolismo diminua. Então, o processo de emagrecimento eficaz hoje, ele se dá por uma perda de gordura sem perda de massa muscular. Então, para nós mantermos a nossa massa muscular independente de treino, porque o whey protein surgiu lá atrás para amenizar a perda de massa magra do idoso, não surgiu para atleta. Foi se tornando popular para praticantes de atividade física, para quem vai em academia, mas não é a indicação, não era até então a indicação principal. Tanto que a gente usa hoje ainda para evitar a perda de massa muscular no idoso, no acamado, às vezes em criança, tá? Em algumas determinadas doenças. Por quê? Porque ele é muito importante pra gente amenizar a perda de massa muscular que é fisiológica. Então, independente de treinar ou não, pode existir o uso do whey protein. Nós temos a ideia de que só se usa essa complementação proteica caso exista treino, mas essa não é uma realidade. Então, se eu não vou usar de pré-treino ou de pós-treino e eu quero fazer essa manutenção de massa muscular no meu corpo no processo de emagrecimento, eu posso usar como lanche da manhã, eu posso usar como lanche da tarde, eu posso usar como ceia, eu posso fazer aquele esquema que eu falei pra vocês de meia hora antes da refeição de muita fome usar uma dosagem. Claro que seria extremamente importante que cada um soubesse a quantidade de whey protein que poderia e deveria utilizar num dia e calcular de fato, né, em que momento essa complementação aconteceria ou não. Mas eu vejo na minha prática clínica que o consumo excessivo de proteína, ele raramente acontece, tá? Existe muito mais uma deficiência de proteína porque todo mundo come muito mais carboidrato no dia a dia, muito mais pão, macarrão, bolacha, snack, fonte de carboidrato do que proteína em si. Então, fazer esse uso de proteína como substituto de uma refeição rica em carboidrato, ela é bem importante, tá? Bem interessante com todos os motivos que eu falei pra vocês lá no começo dessa live. É muito comum as pessoas perguntarem também com que eu tomo. A ideia base seria com água, tá, gente? É que essas marcas que nós temos aí, Clean Label, existem muitas pessoas que têm dificuldade, principalmente quem fazia uso, né, ou faz uso de whey com muito aditivo, quando vem para uma marca mais limpa, mais Clean Label, que nós estamos falando sem muito aditivo, estranha a palatabilidade, então em muitos momentos não consegue beber de cara com água. Então pode usar às vezes água de coco, pode bater com uma fruta, sabe? Se vocês querem um alto índice glicêmico pós-treino, então pós-treino é o momento que a gente pode colocar uma banana. Mas se a gente vai fazer na ceia ou de lanche, a gente pode colocar com leite vegetal, a gente pode bater com um abacate, pode colocar um pouco de cacau e canela, a gente pode ir alternando dentro disso. Lembrando que para o processo de emagrecimento, nossas refeições elas têm que ser de baixo índice glicêmico. Então, ao longo do dia, cuidado com o que acompanha esse whey. Nós podemos fazer uso de opções neutras também em preparações. Então, a gente tem várias opções de whey com sabor neutro, seja proteína vegana, seja proteína do colágeno, como a própria Lu falou agora aí em cima, que tá usando o neutro e adorando, a gente pode fazer o uso do neutro, tá? Então, o sabor neutro, ele fica muito versátil, porque vocês mesmos podem colocar. Bate com café e um leite vegetal, então fica um estilo, tá? Cappuccino. Nós podemos fazer com abacate, como eu mencionei, com canela, com outro leite vegetal. Pode pôr em preparação doce ou salgada, pode às vezes pôr, sabe, numa comida, num muffin. Então, a gente tem uma versatilidade muito grande no uso dessas proteínas.
Nós sabemos que no caso de vegetarianos, essa complementação proteica ela deve ser muito mais evidente do que quem não é vegetariano e ainda come carne, frango, peixe. Para quem é vegano, a proteína vegana ela vem como fundamental nessa complementação proteica aí, tá? Ao longo do dia, para que a gente não tenha esses desequilíbrios dentro dessa estruturação, seja na massa muscular, seja em parte hormonal, seja de sistema nervoso central, então, seja na imunidade, seja na formação do colágeno, porque é muito comum as pessoas, estou flácida e tudo mais, e essa flacidez em muitos momentos às vezes não é nem de pele, ela é muscular. Então nós temos os benefícios no uso do idoso e não necessariamente precisa ser um whey, como nós estamos conversando, à base de proteína do leite. Nós temos então proteínas veganas e temos proteínas do colágeno excepcionais dentro dessa nossa proposta. Lembrando que nós não temos então jamais em hipótese alguma relação com o whey protein com o ganho de peso, com o engordar, tá? O ganho de peso no sentido de gordura. O que às vezes acontece é que quem treina muito pesado e aí tá complementando as proteínas no dia, pode ganhar massa muscular, e a massa muscular ela carrega água para dentro da molécula, tá? Junto com essa massa, com essa musculatura. E com isso, às vezes, na balança dá aquela sensação de patinada que mulher nenhuma, no geral, gosta. E eu vejo que isso no consultório é uma grande crise, mas que eu vou ensinando aos poucos que composição corporal são coisas, né, totalmente distintas do balança, engordar, emagrecer, que é, né, realmente o ganho de gordura ou a perda dela. Quando nós pensamos na gordura, nós temos a gordura como leve e volumosa igual algodão doce e o músculo compacto e pesado igual chumbo. Então eu sempre falo isso pra vocês, quando a gente tá fazendo uma mudança de composição corporal, às vezes a gente muda esse leve e volumoso pelo compacto e pesado igual chumbo, então o volume fica menor, mas na balança dá na mesma, e aí às vezes isso vai causando aquele desespero em quem treina e quem faz uma complementação adequada proteica. Deve-se ter cuidado com substituições frequentes de refeição, sim, eu comentei agora há pouco, não é para ficar substituindo refeição. Refeição é para ser comida de verdade. Então, pontualmente, ok. Ai, não deu tempo. Precisei de uma opção rápida, treinei, chego nauseada e não consigo comer verdura, legume e proteína. Então a gente tem muitas opções que a gente pode fazer como substitutos pontuais de refeição. Às vezes um café da manhã, às vezes um almoço, às vezes um jantar, 1, 2 vezes na semana, alguma coisa nesse sentido. Mas não é para virar uma refeição, né? Não é para ser todos os dias eu almoço um shake de proteína ou eu janto um shake de proteína. Pelo amor de Deus, a gente precisa de mastigação, a gente precisa de nutriente. A gente precisa de 44 tipos de nutrientes diferentes para o nosso corpo funcionar de maneira adequada. Então, como eu estou falando, um whey protein, uma proteína vegana, uma proteína do colágeno, ela é uma complementação. Ela é uma suplementação, ela não é um substituto. Pode ser um substituto pontual, sim, mas no dia a dia nós temos que ter as nossas refeições como inicialmente priorizado. Então, verdura, legume, proteína, grãos, dependendo da dieta de cada um, né? Desde que ela seja bem nutritiva. Comida de verdade é quem manda. Suplementação, seja ela qual for, é um suplemento, é um aditivo, é um complemento para que a gente consiga, né, ter aí, suprir todas as nossas necessidades de nutrientes. Jamais nós podemos pensar que um suplemento deve ser, né, uma alimentação nutritiva, ela deve ser substituída por uma suplementação, a não ser que nessas opções que eu comentei, e a gente até comentou esses dias, né, Pipoca? Ai, olha, eu não vou ter tempo de almoçar, tô no intervalo rápido entre aula, tô no intervalo rápido num consultório pontualmente, que paciente em plantão, então nesses casos a gente usa pontualmente esse shake de proteína, mas não é para virar, né, sempre a nossa máxima. A exceção não pode virar a regra, né? A regra, ela pode existir desde que ela seja, então, né, no todo, no complemento do dia a dia, de acordo com a necessidade de cada um. Tem gente, principalmente homem, eu vejo muito isso no consultório,
Os homens são muito carnívoros, a grande maioria deles. Então come muita carne, né? Então come de manhã, consegue comer bastante ovo. No almoço come bastante proteína. No jantar também. A gente vai fazer o cálculo de proteína de um dia de um homem desse, a gente vê que a gente não precisa complementar. Diferentemente daquela mulher que acorda e come pãozinho e não come nenhuma proteína. No almoço come arroz integral, come um feijãozinho, come salada e fala não ligo pra carne, ou não ligo pro franguinho, ou não gosto muito do grão proteico. Aí à tarde come uma bolachinha, água e sal, vai jantar, janta um macarrãozinho ou um risoto. Cadê a proteína nesse dia? Não teve. Então nesses casos a gente precisa aí equilibrar na alimentação, mas em muitos momentos equilibrar na suplementação também, então. Mistura com leite vegetal, mistura com água de coco, mistura com fruta. A gente tem muitas opções na comida, muffin, panquequinha, mas tudo isso depende mesmo da recomendação de cada um. Então, quem está em processo de emagrecimento, no geral eu falo, consegue bater com uma aguinha aí, tudo bem? Ok. Tá no processo que quer ganhar mais massa muscular também, aí a gente pode fazer numa janela de pós-treino, que a gente pode colocar um pouco mais de carboidrato e aí bater com uma fruta mais com mais carboidrato. A gente pode aí, se for pra saciedade, trabalhar nos lanches, pensar na ceia se muita fome. Então a gente tem várias possibilidades aí de uso ao longo do dia, dependendo de cada caso. Mas é importante vocês saberem qual proteína né? Quais tipos nós temos na hora de comprar, como escolher, que então são as que têm menos aditivo entre concentrada, hidrolisada, isolada. Hidrolisada, isolada são as melhores opções. Quanto menos aditivo, melhor. Então, adoçantes naturais, palatabilizantes naturais. Se for aroma de baunilha natural, se for cacau natural, se for com sabor de açaí, é o açaí liofilizado fruta. Se for sabor de frutas vermelhas, são as frutas vermelhas liofilizadas. Então essa atenção, ela é muito importante no momento da escolha, né? A gente entender que esse excesso de proteína, então faz mal. O excesso de qualquer alimento faz mal, mas como eu comentei, raramente eu vejo esse excesso, principalmente na mulher, mas a gente tem então as contas básicas que a gente faz de acordo com cada caso, que é importante procurar um nutricionista, tá? Que, por exemplo, se tem problema já pré-estabelecido, de doença renal, alguma coisa nesse sentido, pré-existente, né? A gente vai, às vezes, 0,6, 0,8, no máximo 1 grama de proteína por quilo de peso. Quando a gente tem um treino leve, a gente quer manter massa muscular, a gente vai de 1, às vezes até 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Quando a gente quer hipertrofia, às vezes a gente vai para 1,8, 2, existem alguns casos e alguns estudos que chegam até 3 gramas de proteína por quilo de peso. Então, tudo isso vai variar muito de pessoa para pessoa, de acordo com cada objetivo. Mas o que eu quero trazer para vocês é desmistificar que o whey engorda, que o whey faz mal, que o whey faz mal pro fígado, que o whey pode ser substituto de refeição. Muitos mitos que não são reais, né? Que a gente pode usar, inclusive, o whey, então, em criança, que a gente pode usar o whey, inclusive, em idoso. Aqui em casa eu uso, tá? Seja whey, seja proteína vegana, como complemento proteico da minha filha mais nova, que tem dificuldade, ela é meio vegetariana desde pequenininha. E eu, como nutri, respeito as opções, sabe? Dentro das escolhas dela já. E aí, dentro disso, eu vou fazendo um bem bolado para que não falte proteína no dia dela, tá? Então, por exemplo, eu uso o whey protein com ela, que é criança. A dose vai ser igual que seria de um adulto? Jamais! Também é por quilo de peso. Assim como a quantidade de proteína de uma pessoa de 50 quilos vai ser totalmente diferente da quantidade de proteína de uma pessoa de 100 quilos. Então, por isso é importante vocês já tomarem contato e irem entendendo, né, essas questões, essas necessidades. Mas que o whey no processo de emagrecimento é super importante, sim, é relevante, pode ser uma coisa que nós, né, podemos usar então como complementação sem problema algum. Não tem esse mito do engorda, do faz mal, do vai fazer mal pro meu corpo e pros meus órgãos, muito pelo contrário. Nós temos muitos benefícios em relação ao uso de whey, desde então toda a estruturação, imunidade, sistema nervoso central, hormônio, tá? Tudo isso. Como eu já falei, essa orientação ela é personalizada, mas acho que eu já dou uma noção para vocês do como consumir.
Acho válido também, então, vocês entenderem que existem vários tipos, mas que a gente usar a proteína vegana ou do colágeno tá tudo bem, são excelentes também. Ao meu ver, eu particularmente até gosto mais. O verdade é que aumenta a acne, pode acontecer. Existem pessoas que, quando aumentam muito o uso de aminoácidos na alimentação, leucina, principalmente do BCAA, podem ter interferência com a acne, mas nós sabemos também que a acne, principalmente em adolescente, em homens, a gente tem um estudo do Pedro Bastos bem legal, falando do aumento do uso de acne, né, do aumento do uso de whey com acne em homens adolescentes, mas que tem relação com a sensibilidade à proteína do leite, à caseína, que faz sim também esse aumento da acne. Então pode acontecer. Nesses casos, quando a gente usa proteína do colágeno, quando a gente usa proteína vegana, a gente não tem relação com a pele, com a acne, mas são casos pontuais, tá? Que mais, gente? Dúvidas? Vou abrir para as dúvidas agora nos minutinhos restantes. Que mais vocês têm de dúvida de whey protein? Acho que tava na minha lista aqui que era fundamental ir falando para vocês. Eu acho que eu já fui falando, já, né, dei uma esclarecida geral da importância aí, como toda e qualquer proteína. Já desmistifiquei, né, que engorda, que não engorda, tá? Que nós não temos essa relação com o ganho de peso. Isso, a Nutri passou, é isso aí, a gente passa mesmo, e claro que é como eu tô falando, a gente tem, né, ó, tem 11 anos, é isso aí, a gente usa em criança, a gente usa em idoso, a gente usa em vários casos. Quem tem alergia à proteína do leite usa proteína vegana. Tem proteína vegana de arroz, nós temos proteína vegana de ervilha, nós temos proteína vegana de amêndoa, nós temos a proteína do colágeno. Então, quem é intolerante à lactose, quem tem alergia ou mesmo só sensibilidade à proteína do leite, a gente não usa o whey protein de jeito nenhum. Quem tá fazendo dieta detox, passando por um processo de dieta anti-inflamatória, também não usamos o whey protein, que é a proteína do leite. A gente tira a proteína do leite nesses casos. E quem tem, às vezes, algum processo inflamatório mais crônico, eu também, como Nutri, não uso whey. Eu uso proteína vegana, que algumas pessoas chamam de forma errada como whey vegano. Whey é sempre leite. Então, é uma proteína vegana, do arroz, da ervilha, né? E a proteína do colágeno, que é o Body Balance, o Body Protein da Equalive, ou a proteína do colágeno da Pura Vida, eles são proteínas do colágeno, também não são whey. Mas nós temos nos estudos relações muito parecidas pelo equilíbrio de aminoácidos e pelo ganho de massa magra ou pela perda de gordura, de forma muito semelhante, que eles podem ser substitutos, tá? Por que a gente usa mais whey do que proteína vegana ou que proteína do colágeno? Porque é o mais popular, porque é o mais fácil de achar, porque tem o custo às vezes mais baixo, nem sempre. E a palatabilidade é melhor, ele é mais gostoso perto de proteína vegana ou proteína do colágeno. Mas a proteína do colágeno é uma que também a palatabilidade dela é bem boa. A Equalive tem um de cacau bem gostoso, que eu uso inclusive, que é o que eu dou para as minhas filhas aqui em casa, tá? Bato aí com leite vegetal e fica como se fosse o leite com achocolatado, dá super certo. Lógico que é o que eu tô falando pra vocês. Nós, por exemplo, podemos usar até umas 2 doses, né? Ao longo de um dia, 1, 2 doses, dependendo se treina, se não treina. Pra criança, nós não vamos usar uma dose inteira ou 2 doses, claro. Nós vamos usar uma colher de sobremesa, uma colher de sopa, meia dose, por exemplo, por dia, porque a gente tem que saber essa realidade aí, né? Da quantidade do volume corporal, tá bom? Dúvidas mais? O Whey da Pura Vida é uma boa substituto de refeição? Por que o Whey, por exemplo, da Pura Vida o Complete da Essential, ele também é completo. Eles têm vitaminas, minerais, eles colocam fruta, verdura, legume, tudo liofilizado lá dentro. E pode ser um substituto, né, de refeição. Então, mais pontual, sem dúvida.
Porém, nós também podemos fazer uma opção de um suco verde, por exemplo, com fruta, couve, hortelã, linhaça, gengibre, põe farelo, põe semente e põe uma dose de proteína lá dentro e fica uma refeição mais completa. Mas como a gente conversou, é um consumo mais pontual mesmo. A dose, no geral, vem 25 a 30 gramas, varia muito de whey para whey, e isso é uma coisa que vocês também têm que olhar atrás, a quantidade de proteína, né, por medida, e a quantidade de carboidrato por medida. Isso, Adri, esse é o que eu tô falando, é o Body Protein, ele é a proteína do colágeno, da Equalive, é o que eu tô falando que eu uso também, adoro, tá? Excelente opção. Tem sem sabor e tem o de cacau. O de cacau é o que eu tô falando que eu uso com leite vegetal e fica tipo leite com chocolate, fica ótimo. E aí a gente tem o sem sabor que dá pra bater com suco de fruta, dá pra pôr na receita, dá pra, né, de forma muito mais versátil também quem usa sem sabor. Eu particularmente gosto de ter 2, 3 sabores e eu vou alternando bastante entre eles pra não enjoar. Mas eu sei que não é todo mundo que tem essa disponibilidade de ter várias opções em casa. Então vocês podem comprar de sachê pra quem também não usa muito e gosta de consumir às vezes, porque aí vocês têm essa variedade. Pra quem não quer ter essa variedade, sempre os com menos sabor possível. Porque, por exemplo, se você compra um de baunilha ou sem sabor, você quer pôr sabor, você põe lá uma dose de café, você põe uma dose de cacau, você põe canela, você põe uma fruta, você bate com leite vegetal, você põe o cacau, né, que eu tô comentando, vocês colocam o sabor. Então é importante, às vezes, eu sempre falo, comprem os mais neutros, porque às vezes vocês compram um sabor, abacaxi, não tem um da Essential, que é uma delícia, ele é abacaxi com água de coco, mas você toma 2, 3 vezes, eu particularmente enjoo dele super rápido. O de açaí é a mesma coisa, pra ter uma dose, 2 doses, ok, mas se não é uma pessoa que ama açaí, provavelmente não vai conseguir tomar o mês inteiro, que normalmente um pote de whey vai durar aí de 20 a 30 dias, tá? Então, acho que é assim, sim, a gente tem muita opção, muita ideia, muitos mitos e verdades, né, em torno do whey protein, mas que acredito que tenha ficado mais claro que a gente pode usar sim no emagrecimento, que a gente pode usar sim no idoso, na criança, para amenizar a perda de massa muscular, que a gente tem melhoras hormonais e de saciedade com o uso dessas proteínas, desde que estejam equilibradas na quantidade do nosso dia de proteína, de acordo com o nosso objetivo e alinhados com o nosso objetivo. É um complemento, não é um substituto de refeição. Totalmente diferente daqueles shakes prontos, tipo Herbalife da vida, que tem proteína da soja, que tem um monte de aditivo. Então eu já ensinei vocês a escolherem e comprar as marcas limpas, clean label, sem muito aditivo, para que sejam saudáveis de verdade. Claro, para fazer com café, por exemplo, dá para usar um ou de cacau ou um de baunilha e fazer um esquema cappuccino. Bate com leite vegetal e cacau. Dá pra dar umas montadas aí de shakes gelados, bem legais, tá? Ficam gostosos pra caramba. Dúvidas mais? Nós temos ainda mais uns minutinhos restantes de live, consigo tirar as dúvidas finais, caso tenham ficado com dúvidas. Gente, eu adorei que vocês compartilharam comigo lá os temas de lives. Compartilhem, comentem mais temas que vocês queiram lá, porque, por exemplo, o Whey Protein era um que não tava na minha lista, não tava no meu radar, e eu vi que era uma necessidade e uma dor de vocês saber um pouco mais sobre isso. Então é super legal essa troca, porque o meu objetivo, né, como nutricionista, como uma mulher que, né, há 15 anos ajuda outras pessoas a terem mais saúde e mais qualidade de vida, é muito importante que eu entenda as dúvidas e as dores de vocês para conseguir ajudar cada vez mais e a gente, né, desmistificando e entendendo e aprendendo um pouco mais sobre alimentação saudável, sobre as possibilidades que nós temos dentro da nossa alimentação, sobre o saudável de verdade. Olha lá, Adri, é isso aí, põe no suco verde, eu acho uma opção super legal, tá? Põe um de baunilha ou um neutro no suco verde e fica super legal também. Então, a gente tem muita opção para uso. Eu vou tentar fazer umas receitas de panquequinha, de coisa que eu faço aqui em casa nos próximos dias também, vou postando para vocês.
Qualquer dúvida, então, vocês, né, me dão um toque, coloquem aqui nas minhas redes sociais, curtam e compartilhem essa live pra gente levar informação para cada vez mais mulheres, para cada vez mais pessoas que precisem saber, né, um pouco mais sobre a verdadeira nutrição, sobre a nutrição, né, a nutrição funcional, sobre, né, sobre o universo mesmo da nutrição funcional. Está no meu radar, então, as próximas lives são os temas que vocês já me pediram, tá? Lá essa semana na votação, teste genético, sensibilidade alimentar, doenças crônicas, tem muita coisa boa vindo, tem muita novidade vindo, tá bom? Juntas somos muito mais fortes, gratidão por ter cada uma de vocês aqui. E compartilhem mesmo essa live pra gente levar mais informação para outras pessoas, que é uma forma de eu ajudar vocês levando conhecimento, né? E vocês me ajudando para que a gente consiga chegar para cada vez mais pessoas e a gente consiga, né, realmente levar mais informação de qualidade para outras pessoas, outras mulheres, outras famílias, porque eu brinco que a partir do momento que a gente muda, né, a gente tava falando isso na mentoria nesse final de semana, a partir do momento que a gente muda que estamos tendo resultados fantásticos, inclusive com as mentoradas, que estão várias delas aqui, gratidão. E aí, dentro disso, nós falávamos o quanto o universo, né, o nosso contexto familiar muda demais quando a gente muda. Então, o nosso núcleo familiar, ele é afetado positivamente de uma forma tremenda quando nós mudamos a nossa alimentação. Então, né, esse plantio de que vocês têm um pouco mais de saúde, qualidade de vida e conhecimento faz com que vocês transformem a vida de quem está ao redor de vocês. E com isso eu transformo cada vez mais vidas, que é o meu propósito de vida dentro da nutrição, com toda a certeza do mundo. Então, muita, muita gratidão mesmo por ter vocês aqui. Juntas somos muito mais fortes, né, Lu? Muito, muito mais fortes. Gratidão mesmo. Um grande beijo. Toda segunda às 8h08. Compartilhem essa live com outras pessoas para levar, então, mais informações. Beijo, beijo. Obrigada, obrigada. Vou tirar um print aqui. Boa noite, boa semana. Foco nas boas escolhas aí, hein, pessoal? Beijo, beijo.